fica Cirilil. Fica Camilo. Então, porque esse é um carinho que nós temos por vocês. Vocês vão deixar uma lacuna de saudade no nosso coração. Principalmente a Paula. A Paula tem muito carinho por você. Então, irmã, você foi e sempre será uma bênção aqui nessa casa. Volte quando quiser e quando puder. Porque nós vamos ter certeza, como a irmã Cidinha falou, a igreja vai receber vocês de braços abertos. Amém, irmão? Também agradecer a Deus. Logo depois que eu me acometi de uma doença, essa é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de estar aqui, né? Eu queria agradecer à igreja, pastor, porque nos dias de enfermidade, eu vi uma igreja que ora. Eu vi, irmãos, com os meus olhos, lá onde eu me encontrava, enfermo, eu vi. Como é que pode, Senhor? Obrigado, meu Deus, por eu fazer parte de uma comunidade que persevera, acredita. Recebi muitas palavras dos irmãos de fé, de gratidão, de perseverança. Irmão Sérgio, fica firme aí. Deus é contigo. Deus, falei sim, Deus é conosco, né? Mas se fosse da vontade do Senhor também que nós fôssemos levado para a casa dele também, glória a Deus, irmãos, né? Não foi para isso que nós nascemos, né? Para vivermos, para nascermos, para vivermos e para morrermos, né? Em nenhum momento eu fiquei assim, preocupado com isso. A Paula falou assim, nossa, está triste, eu estou triste, né? Porque a enfermidade, ela nos entristece um pouquinho, mas não perdendo a esperança e nem a perseverança. Me lembro nos dias que fiquei enfermo lá, irmão. O pastor me ligou, alguns irmãos me ligando, e nesse dia eu falei, Senhor, seja da tua vontade que eu fique aqui nesse lugar, eu vou ficar. E eu fiquei lá, irmãos. No segundo dia, as pessoas ligando, nós estamos orando por vocês, estamos orando. Eu me lembro que era 7 horas da noite, eu fui me adeitar, que eu tinha acabado de comer, e eu comecei a passar mal. Eu comecei a sentir uma coisa assim, uma ânsia de vômito. Deitado na cama, assim, a gente fica muito fraco, porque essa doença chamada Covid, ela nos enfraquece totalmente, irmão, totalmente, fica totalmente abatido, fraco. E eu me lembro que eu consegui levantar da cama, com essa ânsia de vômito, e me cheguei até o banheiro, consegui chegar. Aí eu vomitei, mas não saía nada. Aquele vômito, a vontade mesmo de sair, e não saía nada. Aí depois eu falei, meu Deus, mas que isso? Aí eu sentei na cama. O Senhor me fez lembrar uma coisa. Hoje o Senhor está te livrando de algo que estava dentro de você. Irmãos, eu chorei tanto, falei, Senhor, mas eu vomitei e não saía nada, mãe. E estava assim, parecia que eu estava caindo, estava saindo um monte de coisa de dentro do meu corpo. Mas eu não estava vendo nada. E eu me adeitei ali, glorifiquei a Deus pelos irmãos, porque eu tinha certeza que naquela hora aqui tem alguém orando pela minha vida, irmãos. Aleluia. Falei, Senhor, tem alguém orando, não é possível, porque eu me adeitei agora, vim descansar, alguém está orando, tem alguém orando por mim aí. E daquele dia em diante eu comecei a me recuperar lá no hospital. Então, essa é a primeira vez que eu estou aqui diante dos irmãos, eu queria agradecer pessoalmente, irmão. Obrigado pela vida dos irmãos. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Amém, irmãos? Amém. O pastor me deu essa oportunidade nessa manhã. Queria já que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Josué, no capítulo 7, conta a história de um homem. Esse mês, irmãos, estava fazendo um lembrete aqui. Todas as terças-feiras, a escola, todos os irmãos aqui sabem que a escola bíblica dominical, por enquanto, se encontra suspensa, né? Devido a esse problema dessa pandemia. Mas nós temos nos encontrado, irmãos, online, através de um aplicativo chamado Zoom. Se você não tem, adquira esse aplicativo que você vai conseguir encontrar alguns estudos que nós temos feito aí com alguns irmãos aí, pastor, irmão Rafael, a irmã Cida Carvalho, a irmã Lúcia, vários irmãos aí têm participado. Então eu queria convidar você, todas as terças-feiras, irmãos, a partir das 8 horas, estamos lá online, fazendo os estudos. Irmãos, tem sido uma bênção, não só para aqueles que ministram, mas para aqueles que têm
Porque é como se a gente estivesse dentro da sua casa estudando a Bíblia. É muito bom, irmãos, é ótimo. E eu queria assim, convidar vocês, né? Depois, se os irmãos precisarem de alguma ajuda aí de como baixar o aplicativo aí, o irmão Rafael tem aí, o teu pastor, a gente ajuda os irmãos aí a conseguir se aproximar mais desses estudos. Amém, irmãos? Os irmãos localizaram aí o livro de Josué, amém, capítulo 7, amém? Antes de eu entrar e fazer uma leitura, esse mês é o mês da família, esse mês que nós vamos entrar, né? Então, família é um bem, é algo destituído, é algo dado por Deus, o próprio Deus. E ele se alegra disso, irmão. Ontem eu estava vendo uma irmã pregando ontem, ela falando sobre família, ela falou que quando Deus ele vê a sua terra, ele falou assim, preciso fazer algo, porque está faltando algo ali, né? Está faltando algo aí, mano. E ele, no coração dele, ele traz o homem para a terra. Mas o homem sozinho, ele faria todas as coisas, mas ele precisava de alguém, irmãos. E a Bíblia diz que para fazer essa pessoa, ele teve que o homem. Eu fiquei muito feliz com a conclusão dela. Porque para fazer a ajudadora, ele teve que fazer dormir o homem. Aí ela colocou assim, que se o homem tivesse acordado e Deus fazendo a mulher ali, ele ia dar um monte de pitaco. Não, ó, isso aí não. Pastor, não, Senhor Deus, eu não quero isso não. Então, ele fez o homem dormir, para que a ajudadora fosse concluída de forma como ele queria. E quando ele junta essas duas pessoas, ele dá uma ordem, irmão. Ele dá uma ordem. Vão e se multipliquem e encham toda a terra. Eu e você estamos debaixo dessa palavra. Une-se a sua família e multiplique e enche toda a terra. É uma ordem dada por Deus, irmãos. Se nós formos olhar hoje, irmãos, a família tem sido assim, terrivelmente atacada, em todos os modos. É só você ligar a televisão que você vai ver. Eu me pergunto hoje assim, quem são as famílias de hoje? Eu não sei se os irmãos aqui são de todos aqui do nosso município, da nossa cidade. Eu moro aqui há muitos anos. Eu me lembro que as pessoas falavam assim sobre família. Família de fulano de tal. As pessoas falam, nossa, família. Família dos Rocha, família dos Nascimento, família dos Pereira, família dos Marcos, família dos Maia. Não era assim, pastor? A gente já se ligava logo. Quer ver uma família que os irmãos vão falar, os irmãos vão se lembrar? Já ouviram falar na família do Zé Costa? Hein? Amém, irmão. Mas por que nós lembramos disso? Porque essa família, ela guardou alguns princípios dados por ele. Sim ou não, irmão? Amém. Quando uma família ela guarda os princípios e ensinamentos, ela é sempre lembrada. Por isso hoje nós estamos vendo no nosso país um massacre muito grande, irmão, sobre a família. Coisas horríveis acontecendo no meio da família. Pais, filhos, não preciso nem falar, não preciso nem entrar em detalhes, que os irmãos aí já até sabem. Não é verdade? Sim ou não? Aí agora eu pergunto aos irmãos, isso é a família de hoje. E a família do amanhã? Quem será? Porque eu e você somos responsáveis da família do amanhã. O que ensinamentos nós temos passado para que isso que eu falei para você ocorra lá na frente? Que ensinamentos nós temos passado para a nossa família, irmãos, para nossos filhos, para nossas esposas? Que atitudes tem tomado o irmão Sérgio dentro da própria casa dele, com a família dele? Que atitudes tem tomado você? Que direção você tem tomado? Será que no meio da caminhada você perdeu essa visão? Hoje nós vamos encontrar aqui, através dessa palavra, alguém que foi ensinado. A Bíblia diz que ele foi ensinado por alguém que era líder de uma nação, chamado Moisés.
A Bíblia diz que ele foi ensinado. Então, se ele foi ensinado, ele ouviu a palavra de Deus. Porém, ele não guardou. Quando nós não guardamos, nós corremos o risco de nos perdermos. Família. Não tem 100% família, pastor. Não existe família 100%. Todas as famílias têm um problema, mãe. Todas as famílias passam por lutas. Todas as famílias passam por dificuldades. Todas. Tem sempre que o irmão vai falar assim: poxa, mas aquela família é legal, mas tem um problema lá. Tem ou não tem, irmão? Tem um probleminha lá sim. Tem ou não tem, irmão? Você quer ver uma família do Novo Testamento que tem muito problema? Abre a sua Bíblia aí em Apocalipse. No capítulo 2. Eu conheço 7 famílias com muitos problemas, pastor. O livro de Apocalipse mostra 7 famílias com muitos problemas. Abre aí o seu livro aí, irmão. Lá em Apocalipse, no capítulo 2. Eu só vou relatar, irmão. Não entrei na passagem, não. Vou procurar ser bem rápido, bem ligeiro, para que a gente não possa perder tempo. Todos localizarem aí o livro de Apocalipse, irmão? Amém? No capítulo 2. Olha essa família, irmãos. No capítulo 2, no versículo 2. Eu sei das tuas obras e do teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer maus, porque pusestes à prova o que dizem ser apóstolos e não são, e achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência. Trabalhaste por meu nome e não cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes a primeira caridade. Olha a primeira família com problemas aí, irmão. Não é uma família? Por quê? Para quem está sendo escrito essas palavras? Para uma igreja. Igreja é a família. Se uma família não vai bem, o restante também não vai bem. Aqui eu encontro 7 famílias. A primeira família aí, ó, diz que ela perdeu o primeiro amor, perdeu o primeiro, sem muita paciência. Tem paciência, mas perde outras coisas, né? Diz que ele tem contra ele que ele perdeu o primeiro amor. Uma família grande, irmãos. A segunda família, lá no 2:9. Eu sei das tuas obras e da tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Misericórdia, irmãos. Olha essa família, olha o problema que está essa família aí, irmãos. Dizem que são santos, mas não são. João fala que essa família está na mão de Satanás, irmão. Misericórdia, irmão. É família. Olha a terceira família. Lá no 2:13-14. Eu sei das tuas obras, e onde habitas, e onde o teu trono de Satanás retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual fui morto entre vós, onde Satanás habita. Eita, irmão, mais um problema nessa família aí, ó. Outro problema, pastor. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós olhamos para a nossa e achamos que a nossa é a mais perfeita, que a nossa não tem luta. Tem sim, irmãos. Se eu começar a explainar aqui, você não sabe as lutas que nós temos na nossa casa lá, irmãos. É muita luta, muitas provações. Olha aí a outra família. Lá no livro de Apocalipse, no 2:19-20. Mais uma família com problema. Eu conheço as tuas obras e a tua qualidade, e o teu serviço, e a tua fé, a tua paciência. Mas as últimas obras são mais do que as primeiras. Olha só, irmão. Outra família com um grande problema aí, hein? Outra família, no 3:3 aí, Apocalipse 3:3, irmão. Lembra-te depois que tens recebido e ouvido, e guarda e arrependa-te. E se não vigiares, virei contra ti como um ladrão, e não saberás
a que hora sobre ti virei. Olha uma família aí, ó, um grande problema, hein? Qual o problema que essa família tem, irmãos? Eles não estão vigiando, eles não estão guardando. E o Senhor manda um recado para eles: ó, se vocês não vigiarem, eu virei sobre ti, e vocês não saberão que hora que eu virei sobre ti. Serão levados. Mais uma família com problema aqui, irmãos, no 3:8. Eu sei das tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negaste meu nome. Ela tem um problema, ela tem muitas coisas, mas tem um problema: tem pouca força. Às vezes fica desanimado, né? Olha só quantas famílias tem muita luta, corre atrás, vão lá, mas chega um certo ponto que elas perdem a força. Eu vou só citar mais uma, lá no 3:15. Mais uma família com problema. Eu sei das tuas obras e que não és frio e nem quente. Oxalá fora frio ou quente. Uma outra família, pastor. Uma outra família, presbítero. Uma hora ela está quente, uma hora ela está fria. Uma hora ela está com o pé na igreja, outra hora ela se desvia da igreja. Uma hora ela quer sair da igreja, outra hora ela quer voltar para a igreja. Família passa por isso, Marcos. O dia o irmão fazendo uma pesquisa aí disse que, infelizmente, são dados, né? De que um grande número de filhos de cristãos se encontram detidos em detenções. Como foi parar lá esse rapaz? Como foi parar essa família? O que aconteceu para que essa família fosse cair nesse grande acontecido no meio deles? Qual foi o problema, irmãos? Sabe qual foi o problema? O livro de todas essas famílias, a Bíblia diz assim, ó: se tem ouvido, ouça. E o que mais? Detém. Guarde. As famílias não têm ouvido. Quando uma família ouve, ela guarda. E quando ela vive, ela retém as bênçãos para aquela família. Por isso nós lembramos muito dessas famílias, porque elas ouviram, guardaram. Por isso elas são lembradas, sempre lembradas. Eu acho muito legal quando vem alguém aqui à frente, que vem pregar, vem ministrar e fala assim: quando eu era pequeno, o meu pai ministrava para mim. A minha mãe não permitia que nós ficássemos em casa quando era dia de escola bíblica dominical. O meu pai me levantava, a minha mãe me cobrava. Por isso ele está aqui hoje. Mas por quê? Os pais ouviram, mãe. Aí os filhos começam o quê? A ouvir também. Né? Quando a família não guarda. Agora nós vamos entrar no texto de hoje, irmãos. Os irmãos vão entender por que eu falei todas essas palavras. Os irmãos encontraram aí o livro de Josué, no capítulo 7. Olha só o que diz o capítulo 7, no versículo 1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabadi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Só até aqui, irmãos. A Bíblia fala de Acã. Fala muito pouco dele, mas fala que ele era um homem que ele foi instruído por Moisés. Irmão, se você for instruído por Moisés, você nunca vai desanimar, você nunca vai ter medo do deserto. Você nunca vai ter medo de grandes homens, nem de rei, nem de príncipes. Acã foi instruído por Moisés, mas só teve um problema com Acã. Ele não guardou os ensinamentos. Por isso, ele e a família dele sofreu uma grande perda. Diz que lá no 7:10, olha só o que está escrito no 7:10, irmãos, no versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, e por estar prostrado assim sobre o teu rosto,
E disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto Israel, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado. Só na parte A. Não vou ler o resto, irmãos. E até tomaram do anátema, e também torturaram também, e mentiram, e debaixo da sua bagagem a puseram. Às vezes as pessoas esquecem que Deus vê todas as coisas, Mike. Deus vê todas as coisas. Eu vi um rapaz falando sobre um estudo, uma pessoa, liderança da igreja, um líder, um homem, um líder, irmão. O líder, ele é o cabeça do negócio. Acho que momentos antes daquilo que ele iria fazer, ele agrediu a própria companheira dele. Momentos antes dele ir para uma conferência ministrar sobre o amor, misericórdia. Chegou a lenha lá na ajudadora dele. Horas antes. Meu Deus, ele não está ouvindo, ele não está aguardando a palavra. Ele está se perdendo. Às vezes, Mike, as pessoas esquecem que ele vê todas as coisas. E isso vai ter justiça, irmãos. Não é cobrança, é justiça. Deus é justo. Ele faz tudo certo. Às vezes a pessoa está passando por isso. Não, porque Deus é justo. Ele sabe por que você está passando por isso. Ele sabe, ele é justo. E não é nem para mais nem para menos, é a medida certa. A nossa luta é a medida certa, não é para matar nem para morrer, não, é o certo, irmãos. Vocês concordam comigo, irmãos? Tudo que Deus permite que aconteça com nós é a justiça. Não é para mais nem para menos. Então o Senhor vê todas as coisas. Lá no 7,13 diz que Deus, ele dá uma ordem para mim e para você, no versículo 13 aí, ó. Levanta-te e santifique o povo, e dize: santificai-os para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-se-vos até que direis ao anátema no meio de vós. Deus dá uma ordem a todos. Ele dá uma ordem para mim, dá uma ordem para você. Ele dá uma ordem. Quando Deus dá uma ordem, irmãos, então, é difícil, irmãos. É difícil. Mas se você fizer, você será honrado. Será honrado. Quando Deus der uma ordem a você, faça, irmão. Quando Deus falar assim, o caminho é esse, siga esse caminho. Porque se você não seguir aquele caminho, Ele vai deixar você seguir. Mas Ele vai te falar as consequências, porque você não foi para aquele caminho que Ele fez. E aí você tem que aguentar. Tem que aguentar a luta. Tem que passar, irmão. E não pode chorar, não. Não geme, não. Tem que sustentar isso, porque você escolheu aquele caminho. Né? Às vezes a pessoa está na luta lá, porque eu falei para Paula, filha, a Bíblia diz que tem alguns que estão passando por luta, e a gente não se mete nessa luta, não. Porque foi Deus que colocou aquela luta. Não se mete na luta. Às vezes as pessoas querem se meter na luta dos outros, Marcos. Tem pessoas que estão passando por problema que elas mesmas procuraram. Como cristão, nós devemos lá fazer o que, irmãos? Acariciar, levar uma palavra de conforto, mas não se mete na direção que Deus deu, não. Não tenta desfazer um outro caminho para aquela pessoa. Não faz isso, não, irmão. Porque o caminho já foi traçado para ela. Então ela tem que ter sabedoria, né? Uma ajuda nossa de uma palavra, para ela se voltar para Deus e entender por que ela está passando por aquilo. Então Deus dá uma ordem. Deus, ele nos orienta. Se você olhar no capítulo 19 aí, além dele dar uma ordem, ele orienta a gente de como fazer, irmãos. Ele sempre nos orienta. Sempre. Sempre Deus está orientando o povo. Sempre. Se você olhar todas as mensagens, todas as palavras, todos os hinos, todas as canções, todas as orações estão nos orientando a fazer algo dado por Deus. Preste atenção, irmãos. Todos os hinos, todos os cânticos, todas as mensagens é uma orientação que Ele mesmo está dando para mim e para você. Às vezes o irmão entra pela porta, ele está cantando um cântico lá, eu vou ficar na porta, eu não gosto dessa canção. Irmão, é uma direção para você. É uma direção de Deus. É uma direção, irmão.
Então preste atenção na direção de Deus. Aí a Bíblia diz que Acã, no capítulo 6, antes do capítulo 7, Israel recebeu uma ordem para que aniquilasse uma nação chamada Jericó. Deus fala da ordem do profeta, falou assim, ó, faz assim, assado e assim. Qual foi a ordem? Vão lá, destitui todos, não deixe os inimigos não sobrevivem, não podem sobreviver, irmãos. E toda a prata e todo o ouro que estiver lá terá que ser consagrado a Deus. Ponto. Vocês ouviram? Se você olhar no capítulo 6, Deus não falou assim, ó, pastor, eu sei que você está com dificuldade, pega um pouquinho, fica um pouquinho para você. Mike, está com uma luta na sua casa lá, não tá? Então pega um pouquinho aqui, antes de você entregar lá no templo, fica um pouquinho para você. Irmão Roberto, pega um pouquinho para você aqui, leva lá para sua casa. Você, irmãos, tudo que é consagrado a Deus, pertence a Deus. Aleluia. Isso aqui não foi feito para me levar para minha casa, porque eu vou ter que cantar lá em casa. Foi consagrado a Deus, tem que ficar na casa de Deus, pai. Não pegue as coisas do Senhor e leve para você como se fosse seu. É de Deus. Aleluia. Pertence a Deus. Glória a Deus. Lá no livro, no capítulo 6, Deus deu uma ordem. Não faça. Aí chega no capítulo 7, uma outra nação se levanta contra Israel. E Deus dá a mesma ordem. Vão lá, lutem, façam isso, façam aquilo. Aí Israel perde a luta, irmão. Perde uma batalha mais fácil. Com menos inimigos, eles perdem. Como assim? Venceram uma nação poderosa com um muro gigantesco, rodeando apenas em volta, só tocaram a buzina, os inimigos caíram. Agora eles vão diante de uma nação menor e perdem a luta, irmão. Aí o Senhor fala para o profeta, falou, ó, alguém no meio de vós não está bem, tem alguma coisa errada aí. E a Bíblia diz que o profeta vai lá, convocou toda a tribo e foi chamando os líderes, os cabeças das suas famílias. Quem que ele chama? O líder. Quem que é o líder hoje da família, irmãos? Quem que é o cabeça da nossa casa? São os homens. Os homens receberam essa instrução dada por Deus. Você é o líder, você é o cabeça. Você tem que ter a direção. É você que vai puxar o barco, irmãos. A ajudadora só vai te auxiliar, mas a direção tem que ser dada por você. É você que vai puxar o resto da turma. Os pequenininhos estão de olho em você. Aquilo que você faz vai refletir na mente deles lá na frente. Se você é um bom, eles vão ser bons. Se você é fiel, eles vão ser fiel. Se você os instruir bem, eles instruirão os filhos deles também bem. Um dia eu falei para Senhor, misericórdia. Nós fomos no mercado esses dias. Aí eu vi uma cena. Aí eu fiquei olhando. Eu falei, meu Deus, por que essa pessoa está vivendo essa vida? Por que eles estão vivendo isso? Porque provavelmente lá atrás, aqueles não ensinaram bem eles, não instruíram eles. Eu falei para a Paula dessa situação que eu vi, eu falei assim para ela, filha, quando nós compramos alguma coisa, a gente leva para a nossa casa, né? Aí chega lá na nossa casa, que a gente vai usar aquela coisa, você vê que aquilo lá não é aquilo que você comprou lá, o cara te enganou. Você compra um tênis bom, aí você chega na sua casa e vai passar o tênis rasga no primeiro dia. Você compra uma calça boa, aí você vai mexer a calça, do dia a calça está toda, né? Meu Deus, eu paguei um preço, uma coisa boa, aí chega em casa é outra coisa. Eu estava falando isso porque eu vi duas pessoas em atitudes assim dentro do mercado. Eu falei, meu Deus, pai, por que isso, Senhor? Aí eu falei para a Paula sobre essa. Ela falou, eu não entendi essa filosofia sua. Eu falei, então, isso que ela está fazendo, ela está enganando a outra pessoa. Porque ela não é aquilo que ela está mostrando ser.
E lá na frente a pessoa vai perceber que ela não é aquilo que ela está querendo ser. Aí vai gerar uns problemas, vai. Muitas pessoas, muitas famílias querendo ser o que não são. Santos, querem ser isso, mas se você for olhar lá atrás, elas não praticam aquilo. E elas passam por lutas. E começam a passar por lutas. Acã, líder da sua casa, recebeu as instruções dadas por Deus para ele não meter a mão naquele negócio, irmão. Quando eles vão lá e destroem essa nação, depois de Jericó, é a nação de Ai, eu acho que é Ai. É Ai. Acã, com os olhos dele, viu o tesouro que essa nação tinha e pegou um pouquinho daquele tesouro. A Bíblia diz que ele pegou uma capa também e foi lá e escondeu debaixo da tenda dele, irmãos. Deus havia dado uma ordem, vai. Não peguem o tesouro nem a prata, porque pertence a Deus. O restante vocês podem destruir. E através desse pecado, o profeta chama Acã e fala para ele, fala, fala a verdade para mim. O que aconteceu? Pode falar a verdade para mim. O que você fez? Só que quando ele se arrepende, Deus, nosso Deus, já tinha dado uma direção. Quando ele foi chamado, ele já sabia que ele estava errado. Ele poderia ter consertado isso, irmãos. Quando Israel foi derrotado, ele deveria ter chegado ao profeta. O profeta, então, ele pode contar aqui. Essa derrota, eu acho que eu sou culpado disso aí. Porque eu tenho pecado contra Deus. Ele deveria ter falado isso, mas ele não, ele ficou quietinho na dele lá. E ele vendo o povo, e o profeta chamando o povo para ver o que estava acontecendo, chamando todas as famílias, porque todas as famílias estavam sorrindo. Ele ficou quietinho na dele. Mas quando chegou a vez dele se apresentar ao profeta, ele não aguentou. Ele se apresenta e já fala assim, eu pequei. Pequei contra o Senhor. Eu peguei as coisas consagradas a Deus e levei para minha casa e botei debaixo da minha tenda. Aí o profeta falou assim, vai lá, pega alguns homens, vai na casa dele lá, confirma isso aí para ver se está certo isso daí. Chegou lá o profeta, levou alguns homens, entrou dentro da barraca dele e viu o tesouro escondido. O tesouro estava escondido lá. Deus chama aquele homem, irmão. Às vezes algumas pessoas falam assim, poxa, mas esse Deus seu ele não tem misericórdia? Ele tem, pô. Ele só é justo. A Bíblia diz no Novo Testamento, irmão, que o pecado gera o que, irmão? O pecado gera morte. Tanto física quanto espiritual. Quando nós não damos ouvido à palavra de Deus, nós corremos o risco espiritualmente de morrermos. Estamos vivos, mas mortos. Ou mortos não fisicamente. Olha só que coisa terrível. Nos últimos dias eu tenho ido muito ali na capela. Ido não, porque eu moro ali praticamente quase dentro da capela mortuária de Itatiaia. Eu moro bem ao lado. E, irmãos, tem sido triste nos últimos dias, hein? Muito triste. Vi lá algum testemunho de pessoas que estavam afastadas de Deus, partindo. O que o Senhor vai fazer não pertence a mim, é com Deus. Eu não sou julgador de nada. Eu não posso julgar e nem sei de nada. Ele vai prestar conta com Deus. De toda a caminhada. Eu vi muitas pessoas chorando. Por quê? Por que isso? Por que você não voltou? Por que você não veio para cá? A mamãe falou tanto para você. O papai falou. Eu falei, meu Deus. Ele não guardou, ele não deu ouvido. Eu e você, como chefe da nossa família, quando nós vemos alguma coisa errada dentro da nossa casa, você fala, cobra ou você fica quieto? Irmãos, se está errado, a gente tem que falar. Já em casa a Paula ela queria um garoto, né? Um menino que mora conosco. E ela tem sempre que falar, né? A gente gosta, ele é benção, tudo. Realmente ele é uma benção. Mas alguns costumes precisam ser consertados, irmãos.
Nos últimos dias as crianças têm mais preocupado em almoçar com o celular em mãos. Como que consegue? Almoçar e assim, ó. Aí de novo. Aí vai lá de novo. Aí de novo. A comida toda assim, irmão. Irmãos, a hora da nossa alimentação é sagrada. Deus está presente. Eu me lembro até hoje, eu me lembro disso, eu estou sempre falando isso para Paula, eu estou sempre falando isso para ela. Eu falei, filha, quando meus avós eram vivos, a casa deles ali onde meu pai mora hoje, era uma reunião praticamente todo final de semana. Aí tinha um mesão na varanda assim, vai daqui lá em cima, embaixo assim, aquela turma toda sentada na mesa. Um lá agradecia a Deus. Aí começava aquela falação. Olha, irmãos, que coisa mais gostosa é isso. Você tem reparado que isso tem se perdido? Isso tem se perdido na caminhada, irmãos. Hoje almoçar e jantar é assim, ó. Aqui é o quarto. Está lá o irmão Sérgio. Lá a sala. Está lá a irmã Ana Paula. E ali a varanda. Está lá o Pedro. Irmãos, misericórdia. A hora do almoço é consagrada a Deus, é consagração, né? Porque é Ele que nos dá todas as coisas. Então algumas famílias, alguns líderes têm deixado passar essas coisas em branco. Pequenas coisas que vão lá na frente dar sentido para as outras famílias que vão ser formadas. Quando uma pessoa fala assim, eu não quero casar nunca, pode ver que tem alguma coisa lá dentro daquela casa, irmãos. É dentro daquela casa, por isso que ela tomou essa atitude. Eu não quero casar, eu não vou casar nunca. Por quê? Porque os ensinamentos estão sendo distorcidos lá dentro daquela casa. Quando eu vejo um homem ou uma mulher que procuram o mesmo sexo para ser a sua família, alguma coisa está errada dentro